Vivemos correndo contra ele. Celebramos aniversários, envelhecemos e assistimos o mundo mudar. Mas e se tudo isso for apenas percepção? E se o tempo, essa força invisível que rege nossas vidas, for apenas uma construção da mente? Prepare-se para mergulhar no mistério do tempo, onde ciência e filosofia se entrelaçam em busca de uma resposta para a pergunta que ninguém ousa responder: o tempo realmente existe? Desde os primórdios, o ser humano tenta medir o tempo. Ampulhetas, relógios de sol, calendários. Mas nenhuma dessas ferramentas mede o tempo em si, apenas mudanças. O que chamamos de tempo pode ser apenas a forma como percebemos transformações. Quando o dia vira noite ou o corpo envelhece, dizemos que o tempo passou. Mas será que ele passou ou só mudou? Talvez o tempo não exista como algo que flui, mas como algo que sentimos quando tudo à nossa volta se transforma. Einstein revelou que o tempo não é absoluto. Sua teoria da relatividade mostrou que o tempo se curva, desacelera e se molda dependendo da velocidade e da gravidade. Em uma nave viajando perto da luz, o tempo passa devagar. Um astronauta pode envelhecer menos do que alguém na Terra. Isso desmonta a ideia de que o tempo é fixo. Se ele pode ser manipulado, ele não é uma linha reta, mas uma malha elástica, moldável pelas forças do universo. A mecânica quântica trata o tempo de forma diferente. No mundo subatômico, as partículas não seguem uma linha de tempo clara. Elas podem estar em vários estados ao mesmo tempo, como se o passado e o futuro coexistissem. Algumas teorias sugerem que o tempo nem sequer entra nas equações fundamentais do universo quântico. Se as regras mais profundas da realidade não precisam de tempo para funcionar, será que o tempo é apenas uma ferramenta que usamos para entender o mundo? Sentimos o tempo seguir uma direção: passado, presente, futuro. Isso é chamado de flecha do tempo. Mas as leis da física funcionam igualmente bem indo para frente ou para trás. Então, por que acreditamos que ele só avança? A resposta pode estar na entropia. Tudo tende à desordem. Mas mesmo isso é uma estatística, não uma regra. A flecha do tempo pode ser apenas uma construção do nosso cérebro tentando dar sentido ao caos. O agora parece real. Mas quando tentamos capturá-lo, ele já passou. Sempre que percebemos algo, já houve um pequeno atraso, o tempo que a luz leva até nossos olhos ou o som até nossos ouvidos. Estamos sempre reagindo ao passado, por mais breve que seja. O presente pode ser apenas um ponto ilusório entre o que lembramos e o que esperamos. Talvez estejamos sempre um passo atrás da realidade, tentando alcançá-la em vão. Sem memória, não há passado. E sem expectativa, não há futuro. A linha do tempo que experimentamos pode estar inteiramente ligada à nossa mente. Pessoas com amnésia profunda vivem em um eterno presente. Elas não envelhecem por dentro. Isso indica que o tempo, como o sentimos, depende da consciência. Se o cérebro não registrar o passado, o tempo desaparece. Talvez ele não exista fora da mente, apenas dentro dela. E se o tempo for como um filme, com começo, meio e fim já gravados? Nós apenas assistimos, quadro a quadro. A física determinista sugere que, com todas as variáveis conhecidas, o futuro seria previsível. Isso implica que ele já existe, esperando ser vivido. A sensação de escolha pode ser uma ilusão. Estaríamos apenas percorrendo uma estrada já traçada, onde o livre-arbítrio é um efeito colateral da nossa ignorância. A percepção do tempo muda com a mente. Em momentos de perigo, tudo parece mais lento. Em um estado de flow ou meditação profunda, o tempo desaparece. A mente molda o tempo, não o contrário. Isso sugere que ele pode ser uma construção da consciência, e não uma característica do universo. Se diferentes estados mentais criam diferentes experiências temporais, o tempo pode ser tão subjetivo quanto um sonho. Nem todas as culturas veem o tempo como linear. Povos indígenas o percebem como cíclico. Estações retornam, colheitas se repetem, a vida gira em círculos. O calendário maia descreve o tempo como espirais, não como linhas. Isso mostra que a noção de passado, presente e futuro não é universal. É cultural. E o que é cultural pode ser ilusão, algo aprendido, não algo real. O tempo pode ser uma linguagem, e não uma lei. Nos sonhos, um segundo pode conter uma vida inteira. Situações complexas acontecem em instantes. Isso mostra que nosso cérebro pode comprimir ou expandir o tempo à vontade. Quando acordamos, tentamos interpretar o sonho com a lógica do tempo linear, mas ele não se encaixa. Isso revela algo profundo. Nossa mente pode existir fora da cronologia.
Talvez os sonhos sejam janelas para uma realidade onde o tempo não manda em nada. Já viveu um momento que pareceu durar para sempre? Ou viu uma década passar em um piscar de olhos? O tempo psicológico é diferente do tempo cronológico. Ele se estica ou encolhe conforme emoções, atenção e significado. Uma dor pode durar eternamente. Um beijo pode ser eterno em um segundo. O tempo real é o que sentimos, não o que o relógio marca. E se isso for verdade, o tempo pode não ser uma entidade física, mas emocional. Tente identificar o exato momento em que algo está acontecendo. Quando dizemos agora, ele já virou antes. O presente é uma linha indefinida, impossível de capturar. Estamos sempre lidando com ecos do passado ou projeções do futuro. Se não conseguimos viver no agora, será que ele existe? O presente pode ser só uma ficção que criamos para nos manter sãos, enquanto tudo à nossa volta escapa como areia entre os dedos. Em buracos negros, o tempo literalmente para. Para um observador externo, quem cruza o horizonte de eventos parece congelado. A gravidade extrema dilata o tempo até que ele deixe de existir. Isso sugere que o tempo não é uma constante universal, mas algo que pode acabar. E se o tempo parar em algum lugar do universo, será que ele realmente existe? Ou é apenas uma propriedade frágil do espaço, que pode ser desligada? Se vivemos em uma simulação, como alguns cientistas acreditam, o tempo pode ser apenas um script. Nos jogos, o tempo é controlado pelo código. Pode acelerar, congelar ou retroceder. Se nossa realidade for programada, o tempo pode ser só um parâmetro ajustável. Isso explicaria por que o tempo se comporta de formas tão estranhas em diferentes escalas. Talvez a realidade seja um código, e o tempo, um simples comando. E se tudo estiver acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, coexistindo como páginas de um livro já escrito, a consciência seria apenas a leitura sequencial de algo que já está completo. O tempo não fluiria, nós é que nos movemos por ele. E se o tempo for apenas uma metáfora, uma lente pela qual enxergamos a mudança, talvez o maior truque do tempo seja nos convencer de que ele é real. A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido. Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.